Boa noite a todos. Bem-vindos. Lembrando que domingo agora, então, um ano de casa. Sim, tá aí, fica tranquilo, calma. Tá tudo bem. A gente já pensou nisso, Deus já provou. Muito obrigado. A gente vai fazer uma comemoração no ano da casa. A gente vai interesse participar nos dias 19h30. É isso? Sim. 19h30 de Novaia, a Elber decidir. 19h30. Então quem quiser participar, se dá vontade, pode vir. Vai ter algumas coisinhas aí. O povo se encarrega de trazer comida bastante sobre as nada. A gente vai trazer o suficiente. Algumas boas encarnações. Lembrando que no nosso trabalho, qualquer vontade de se manifestar, perguntar, questionar, falar, se manifestar, a palavra é livre. É só vir o diálogo. Aliás, o interessante do trabalho é esse diálogo. Às vezes as pessoas podem pensar que é algum tipo de exaltação e tal, mas não, isso é só o teatro da vida acontecendo. A gente precisa ter pessoas que se aventuram a questionar para que a coisa fique interessante, senão fica esse monótono, um gordo na frente falando, um monte de gente ouvindo. Né? É uma coisa muito chata. Né? Então vamos questionar, vamos buscar entendimento, vamos trazer novas possibilidades. A gente não fecha questão nenhuma, a gente só traz infinitas possibilidades para aquela coisa, para que no final nós não nos apeguemos a caminho nenhum, porque todos os caminhos são possíveis, cada um tem o seu. Certo? Vamos lá. Eu hoje, democraticamente, por votação, escolhi esse tema. Não foi 100%. Só eu votei, só eu escolhi. Tá bom? Eu vou falar sobre isso. Revolução espiritualista. E essa é a grande proposta do nosso trabalho, no qual nós estamos engajados e outros grupos no país e no mundo também estão engajados nessa proposta, nessa revolução espiritualista. Certo? Vamos lá. Então, a partir da seguinte pergunta de um participante do grupo: a passagem do egoísmo para o universalismo, ou seja, do foco em nós mesmos para Deus, é, então, algo revolucionário ao espírito? É um caminho sem volta? Esse foi o que nos questionou o colega do nosso grupo. Falando sobre esse processo que nós buscamos, ou seja, deixar de ter um posicionamento individualista, egoísta, e passar a ter um posicionamento universalista. Isso quer dizer o quê? Colocar o todo na frente dos seus anseios. Compreender que só a vitória quando é melhor para o todo e não para ti individualmente. Essa é a proposta universalista. E a resposta que foi dada para essa pessoa é sim, é um caminho sem volta. Até porque o caminhar, seja para frente ou para trás, é criado por Deus. Além disso, como ensina o Espírito da Verdade, o Espírito não retroage. Por isso, Deus não vai retroagir na caminhada. Revolucionário? Sim. É uma revolução. Com o nosso trabalho, estamos conclamando você e a todos os seres humanizados a promoverem uma revolução. Uma revolução contra a matéria, contra os padrões do mundo, contra as regras de etiqueta de sociedade, contra o bem e contra o mal. É preciso promover essa revolução, porque só quando você se revoltar com as coisas humanas, irá procurar outras. Não adianta continuar achando as coisas humanas muito bonitas, sublimes, santas, e querer fazer a evolução espiritual, a elevação espiritual. Ninguém faz, ninguém abre mão do que já tem e gosta para procurar coisas diferentes. E o que a gente está dizendo aqui é que, enquanto houver conformidade com as coisas do mundo, conformidade com as coisas que são
materiais, nunca em verdade, ou seja, em real motivação interna dos seus sentimentos, tu vai buscar as coisas do Espírito. Por quê? Porque tu ainda busca suprir os anseios humanos e nunca vai buscar, de fato, os anseios do Espírito. Porque são antagônicos, como disse o Cristo. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Não vai dar certo. Ou tu busca as coisas do Espírito, ou tu busca as coisas do humano. As perguntas que vocês fazem são boas. Às vezes guardamos algumas, as usamos para dar orientação por muito tempo. Havia uma pessoa de Portugal que um dia nos disse: você está dizendo que no céu não tem passarinho, pôr do sol, plantas, rios? Por que tudo isso é tão bonitinho? Houve um tempo em que isso aconteceu e foi questionado pela entidade. Poxa, você está dizendo que é para largar e abandonar isso tudo tão bonitinho, uma cachoeira, uma floresta, um passarinho, um bichinho. Isso nos é tão agradável, tão aprazível. E nós respondemos essa pergunta exatamente por achar tudo isso tão bonito, é que você continue encarnando e desencarnando há milhares de anos. Enquanto quiser ouvir um passarinho cantando, não vai buscar viver em um lugar onde não há pássaros. Ou seja, enquanto tu tiver um anseio que tu busca alguma coisa do que é material, tu sempre vai ter algo para que, não tendo o que tu busca, que te gere sofrimento, contrariedade, oposição. E com isso, tu vai declarar que o que acontece não é certo. Um colega nosso, há muito pouco tempo atrás, fez a seguinte questão para essa entidade, perguntou para ele: qual é a vontade de Deus? Alguém já se perguntou isso? Mas qual é a vontade de Deus? Nesse cenário todo que eu estou imerso, qual é a vontade de Deus? E a resposta é: exatamente tudo aquilo que acontece é a vontade de Deus. Então, se tu acha qualquer aspecto da tua vida ruim, injusto, enganador, mentiroso, tu está dizendo que a manifestação de Deus na tua vida é ruim, injusta, mentirosa, enganadora. O que acontece na tua vida é a vontade de Deus, seja lá o que for. Então, sim, buscar a elevação espiritual, fazer a reforma íntima, é realizar uma verdadeira revolução. Todos os seres encarnados devem se tornar soldados revolucionários que lutam contra os poderes instituídos, sejam eles religiosos, sociais, financeiros e materiais. Sim, é uma revolução íntima e pessoal, onde tu deixa de dar força e valor para as coisas do mundo, que são polarizadas, porque o mundo da nossa sociedade, nós vamos chamar de sistema humano de vida, um mundo de polarização, de bom e mal, justo e injusto, certo e errado, prazer e sofrimento. Então, todos aqueles que se mantêm alinhados com a proposta do mundo, vivem um mundo onde há prazer e sofrimento. A proposta dessa revolução é que não se tenha mais essa percepção, não se dê mais força, não se dê mais valor para esse mundo de prazer e sofrimento. E para isso, só mesmo lutando contra todos os poderes instituídos, ou seja, esses poderes instituídos são todas aquelas verdades que tu tem como irretocáveis. E a gente gosta de pegar exemplos esdrúxulos, né? Coisas que alguém diria pesadas, não tem outro jeito. É verdade que todas as pessoas vão desencarnar? Ou alguém vai ficar ali sem desencarnar? Só os vivos, né? Os vivos desencarnam. É ou não é, gente?
Não, né? Então é verdade que toda mãe é mãe de um filho que vai desencarnar. Ou não? Ele vai. E é possível que esse filho desencarne durante a encarnação da mãe. Ou não? Pode acontecer? Pode acontecer, não pode? Pode. Sabendo que isso é possível, por que nós emocionalmente não nos preparamos para essa possibilidade? Aquele que está empregado pode perder o emprego? Pode? Pode perder o emprego. Sabendo então que todo aquele que está empregado existe uma possibilidade de perder o emprego, por que ele antes de perder já emocionalmente não se prepara para essa possibilidade? Aquele que tem saúde pode ficar doente? Pode ou não pode? Alguém nunca ficou doente? Aqui? Nunca pegou uma gripe, coisa assim? Então, por que quando nós pegamos uma gripe ou ficamos doentes, nós achamos ruim? Por que nós não nos preparamos emocionalmente para coisas que é fato, em algum momento vai chegar? Para todos nós. Essa é a revolução. Compreender que não adianta lutar contra a vida. Vai acontecer. E tu tem a oportunidade de se preparar antes que aconteça. Porque preparado, tu vai continuar vivendo a dor da situação. A dor vai ir, ela vai continuar existindo. Mas o sofrimento não. Por favor, não confundir o que estamos falando com luta contra governos. Nós não somos contra ou a favor de qualquer governo. O que somos contra é a ilusão do poder sobre os outros. O poder de julgar, criticar, acusar. Até porque somos cristãos e, como Cristo ensinou, os governantes são designados por Deus de acordo com o merecimento do povo. Então não importa se é coxinha ou petralha, quem botou lá foi Deus. Porque aqueles que foram governados por esses precisam e merecem aqueles que lá estiveram. De um jeito ou de outro. Tanto faz. Tanto faz. Aí, o nosso amigo continua perguntando e dizendo: mudam todos os parâmetros, toda a realidade? Muda tudo isso, todos os parâmetros e toda a realidade? Mais do que isso, muda o parâmetro, a realidade e o foco. Hoje você está de costas para Deus, olhando para a matéria. Para alcançar a elevação espiritual, é preciso virar de costas para a matéria e olhar só para Deus. Por isso digo que é preciso mudar o foco. Como aquele velho pregado falou: amar Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Todas as coisas. Não exclui coisa alguma. Só isso. Então é mudar os parâmetros da realidade e do foco. Uma revolução. A reforma íntima é o processo de transformação da percepção sobre as coisas, ou seja, a eliminação dos conceitos. Esses conceitos são os que nos tornam individualistas, egoístas. São os nossos conceitos, as nossas verdades, os nossos critérios. Percebendo-as de uma forma universalista, ou seja, a ação de Deus sobre todas as coisas. Se o mundo novo nasce individualmente através da reforma de cada um, isto deveria ser o objetivo da vida de cada ser encarnado. Infelizmente, não é isso que acontece, mas exatamente o contrário. Por isso que essa é uma proposta revolucionária de mudança total e completa, tirando o foco
dos teus anseios, do que tu acredita ser como verdade, das coisas que tu demanda para o mundo, para te colocar a serviço do mundo, a serviço da vida. Quando o ser humano nasce, é um ser sem conceitos, pois não possui certo e errado para as coisas, não atribui valores às pessoas, não desgosta de nada. Dizemos que ele é assim porque não conhece coisa alguma e, dentro deste raciocínio, sentimos-nos na responsabilidade de transmitir os conhecimentos que possuímos. Não é assim? Vem com o HD limpo, formatado, disco rígido zero. E aí, pelo convívio da família, os pais, os irmãos, tios, avós, primos, vizinhos, escolas, amigos, relacionamentos, situações de vida, vai criando uma série de conceitos, um conjunto de verdades que se transformam em o que cada um é. E o mais interessante é que nós, via de regra, achamos que todas as nossas verdades devem ser a de todos. Todo mundo pensa assim. Mas a bacana dessa história é que não é por aí. A existência é caótica. Não existe dois que pensam nem parecidos. Realmente, o bebê não se lembra de nada da técnica de viver em uma carne. Como espírito que é, precisa ser relembrado sobre as coisas da matéria do planeta, que ficaram esquecidas desde a última encarnação. Precisa ser alimentado para lembrar-se do alimento. Precisa ser limpo para lembrar-se do asseio. No entanto, além de relembrá-lo destas coisas, o ser humano vai mais além. Ensina os seus próprios conceitos. E isso começa com os pais. Os pais começam a ensinar o bom e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto, o que pode e o que não pode. Além de alimentar o bebê, ensina que existe hora para isso. É a hora do almoço, da janta, do lanche. Para o ser humano deve-se comer na hora que está determinada para comer. Mas qual é a hora de cada refeição? Nós colocamos critério, parâmetro para tudo e para todos. Os povos possuem hábitos e costumes diferenciados. Alguns fazem uma primeira refeição reforçada e apenas se alimentam levemente no horário do almoço. Outros nada comem pela manhã, mas se empanturram no horário do almoço. Quem está certo? Todos estão certos. Cada um com a sua verdade, cada um com o seu modo de ser e de viver. O problema é querer dizer para os outros como tem que ser. Nenhum dos dois. Comer em determinado horário é um conceito, pois a verdadeira hora de se alimentar é quando existe a fome. Mas apesar desta verdade, além de relembrar ao espírito recém-encarnado sobre o alimento, o ser humano transmite-lhe o conceito de que existe uma hora para comer. O problema é ter conceito. Inicialmente, o bebê reclama desta imposição que não é a sua verdade. A mãe tenta por todos os meios alimentar o filho, mas ele não come. A mãe desespera-se, leva o filho ao médico, briga e o obriga a comer na hora que ela quer. Depois de determinado tempo, o novo ser compreende que não tem mais condição de debater-se com a mãe e acaba incorporando um conceito de ter que comer na hora marcada para isso. Começa a nascer mais um ser humano a partir dos conceitos que lhe são impostos. Quem é mãe? Quem é mãe? Eu não sou mãe. Não vou. É assim que as mães fazem com os filhos? Aconteceu exatamente isso comigo. Coincidência, como você comentou. Eu não gostava de comer, não gostava de comida. Queria só mamar. E aí eu tinha que empurrar. Só que o horário eu desisti.
Tua mãe fazia isso contigo? Não, apareceu na Eu fiz isso com internet, meus né? filhos. Cláudia, tu fazia isso com o Zuri? Eu vi na internet. Ah, tu veio na internet. Não, é como se fosse do dia. Todo mundo vem na internet e acontece com os amigos, né? Sempre, né? Por aí. Nunca foi no Coelho no Mar, nunca aconteceu nada. Aliás, ele acabou de sair de um buraco agora. Passou 40 anos enterrado num buraco. Chegou aqui agora e está vendo tudo novo. Ele não tem conceito nenhum. Nada, zero. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque toda a dificuldade que se passa com um filho, ela foi plantada pelo pai e pela mãe. Ali, pelos conceitos que deu esse filho. Então, quando alguém começa a dizer, ah, meu filho é difícil, tem que começar a olhar para o espelho e dizer, bom, tu criou isso para ti. Literalmente. Tem mães aqui que começam a repensar a vida nesse momento, e ficam vermelhas, certo? Isso, tudo bem. Acontece mesmo. A frase criou um monstro. Ah, eu criei um monstro, é por aí? É por aí? Então é assim que a coisa começa. Durante toda a primeira infância, o ser recém-encarnado passa por um processo de recebimento dos conceitos, principalmente maternos e paternos, que vão se incorporando à sua memória, levando-o a esquecer da sua simplicidade. Que os pais vão dando esses conceitos de certo e errado, bom e mal, justo e injusto. Todos têm que, é assim, só pode ser desse jeito. Antes ainda do fim da primeira infância, o ser é conduzido à escola, onde encontra outros seres que possuem conceitos idênticos ou parecidos, que o levam definitivamente a esquecer a sua simplicidade. Definitivamente a esquecer a sua simplicidade. O ser aprende que a causa primária de todas as coisas é o processo científico que ocorre nas coisas. Porque Deus é um cara que está num livro velho, que tem na estante lá empregado. Mas deixa lá, porque só quando o problema for muito grande a gente lembra que ele existe. Este ser agora humanizado é distanciado do universo e levado à individualidade do planeta. Aprende através de outros seres humanos que tudo tem uma razão material de ser e com isso encerra seu processo de humanização. O espírito que nasceu puro e simples, unido com a espiritualidade universal, agora é um ser conceituoso, que acredita que a única verdade do universo é aquilo que ele pode ver, ouvir ou pegar. Se limitou, se colocou dentro da prisão. E nessa revolução, a proposta é sair dos limites que nós mesmos nos impomos para sermos felizes. É uma felicidade sem condição para ser. Ela simplesmente é. Não demanda de coisa alguma para se manifestar. Quem transformou o ser universal em ser humano foram os mesmos homens que recorrem aos templos para buscar a sua felicidade. São os mesmos seres que estão procurando sua universalização, que individualizam o ser universal. Os mesmos. Nós todos. Este é o antagonismo em que vive o planeta. Os seres humanos, após algum tempo, cansados de tanto lutar contra os desígnios de Deus para impor o que acham certo ou errado, procuram na religião um amparo para suas dores. Mas estes mesmos seres preocupam-se em humanizar as crianças. Essa nova proposta de mundo é pegar os pequenos, porque nós não temos mais jeito. Não se iludam, cada um de nós aqui não tem mais jeito, mas esses estão chegando ali, esses podem ser dele, nós não temos mais. Não se iludam, certo? É para eles, e só para eles.
Os familiares que passaram a vida desejando realizar-se profissionalmente e materialmente sem conseguir, esforçam-se agora para que o filho atinja o que eles não conseguiram. Não satisfeitos de terem sofrido com suas próprias frustrações, criam conceitos nas crianças que acabam gerando frustrações também para elas. Alunos que um dia questionaram nas escolas os ensinamentos que recebiam, sem obter nenhuma resposta, mas tendo que aceitar o que os mestres afirmavam, agora repetem para os seus alunos os mesmos conceitos que receberam. Assim somos nós. Macaco vê, macaco faz. Até que alguém se torne divergente. Então, se o cara quer ficar sem camisa, puta que pariu, deixa ele ficar sem camisa, meu. É piada interna do grupo. Só que o grupo entende, aqui tem um filho. Que quando baixa de 5 graus de temperatura, começa a ter um ataque de calor e ele fica um pouco a roupa, né, Cláudio? Isso. Ele fica pé descalço. E os pais têm uma dificuldade com isso. Isso já foi o quê? 18 anos? 20 anos que eles têm essa dificuldade. Não entenderam que o cara é assim. Seria feliz desse jeito, qual é o problema? Mas com 20 anos ainda tem 2 ali. Tu não vai botar a camisa, tu não vai botar um tênis, bota uma meia, vai pegar uma friagem. Aí o pai fica gripado e o cara está lá bem. Daí a calça primária. Ela está só passeando. Ela está dando. Deus não existe. Não, ele está dando pro pai dele um corretivo. É a mesma coisa que dizer O pai dele se agasalhou e pegou gripe. Se agasalhou, tomou a vacina contra a gripe, usa 2 calças, 2 camisas, 2 meias, a botina, o casacão, se cobre, touca, cachecol e fica gripado. Está do lado do outro e fica gripado. Para quebrar todas essas verdades científicas. é a mesma coisa que dizer que quando. Para de comer quando que tu vai engordar. Mas que engorda é a causa primária, não é? Exato. Ótimo. Não, eu tenho aqui, aquela baixinha ali. Ela come mais do que eu e não engorda. Eu não sei o que fazer. Eu disse que podia pegar uns 3, 4 Tu só bebe água, né? Não, é verdade. É insuportável isso. É insuportável isso. Não tem, deve ter um grama. Será que? Ela tem um metabolismo rápido, Deus dela. Olha Deus me provando, dizendo, quando tu engorda, até no ar, respirando. É isso aí. Para ver se tu vai amar, né? Isso. Vamos lá, mudando nosso foco. Podemos comparar esse processo com uma fábrica cujo objetivo é fabricar seres humanos, usando como matéria-prima o ser universal. A reforma íntima deve começar exatamente nesse ponto. Para que fabricar seres humanos que um dia também irão procurar a sua reforma? Não seria melhor deixá-los como estão? Ou seja, a gente pega aquele carinha que está chegando ali, que está simples, pronto, que não vê erro nas coisas, que tudo para ele é perfeito, natural, e a gente começa a botar um monte de conceitos e preconceitos para que ele chegue com 20, 30, tem que viver em psiquiatra, psicólogo, tomando remédio para dormir. Tendo problema com tudo e com todos. E ainda dizemos que amamos esses caras. A gente diz que ama eles. Mas não sei se é o pior dos conceitos que são impostos ou se é a desconstrução depois que vai ser pior. E para certas pessoas. Então a proposta aqui é: por que colocar esse fardo todo sobre as costas dos filhos de cada um de vocês? Por que buscar para esses que estão chegando a mesma dor que cada um de vocês passa? Que sadomasoquismo é esse que a gente faz com eles? Porque só pode ser sadomasoquismo. Será que uma mãe se contentaria em alimentar seu filho apenas quando ele está com fome e não na hora que ela quer? Será que um pai conseguiria deixar o seu filho ficar sem estudar, se assim ele desejasse? Esse trabalho faz parte da reforma íntima.
Não adianta o ser apenas buscar a sua elevação, mas deve também respeitar o seu filho, não infringindo conceitos a ele. A reforma íntima não é um trabalho religioso, mas deve ser uma revolução que todos devem fazer em suas vidas. E que não é por nenhum de nós, é por esses que estão chegando. Porque eles têm direito, nós não. Nós não temos. Sim? A pergunta é: isso eu estava Não sei. Essa a gente está buscando. ligado nos 64 anos de manter, né? E o resto. Mas eles não precisam. Eles não. É preciso que cada ser altere o seu comportamento em todos os campos, e não apenas na sua vida religiosa. Não se conseguirá viver com paz, harmonia e felicidade apenas orando nos templos. Mas este estado de espírito só será alcançado por aqueles que modificarem realmente suas vidas. O trabalho que leva o ser a penetrar no novo mundo é a reforma de todos os momentos de sua vida. É um trabalho a cada pensamento. Tem que ser realizado a cada pensamento, porque se não for a cada pensamento, nunca vai ser alcançado. É questionar cada pensamento. Será que é isso mesmo? O que eu percebo é que a realidade é a forma como eu vejo. Será que os outros não veem de uma forma totalmente diferente da minha? E pasmem, será que algum de nós realmente está certo? Porque é a cada pensamento. O novo tempo surgirá para cada um, mas o período de implantação da alteração já se iniciou e, por isso, existem espíritos já encarnando que não aceitarão serem transformados pelos mais velhos. Se a humanidade imagina que a juventude atual é rebelde, ficará espantada ao ver a nova que está chegando, que se colocará muito mais fortemente contra todos os poderes constituídos, a começar dos familiares. Prestem atenção, mais velhos dos seus netos. Podem prestar atenção. Esses vão lutar com unhas e dentes, dispostos a sacrificar a própria vida, mas não vão entregar a liberdade deles. Não vão entregar a liberdade de coisa alguma, não importa quando sofrimento ou dor infligido. Não vão. A revolução do novo mundo será iniciada com a guerrilha contra a principal fonte de conceitos que transformam o ser, os pais. Freud já disse. Os pais são a principal fonte de conceitos. É por isso que Cristo ensina que virá para colocar pai contra filho e mãe contra filha. É por isso também que ele afirma: coitada da mulher que estiver grávida quando aquele dia chegar. Porque aquele pai que quiser impor os seus conceitos aos seus filhos vai ter um sofrimento sem fim. Ele não vai conseguir. Aquela mãe que tentar impor aos seus filhos como tem que ser, vai ter um sofrimento sem fim que ele não vai conseguir. Vai conseguir só que ele se afaste. Estes mensageiros da nova ordem combaterão fortemente os conceitos dos mais velhos. Rebelar-se-ão contra horários, julgamentos, definições. Não serão, no entanto, rebeldes sem causa, mas encontrarão em Deus a explicação para todas as coisas do universo. Uma percepção, um entendimento lúcido que já vai nascer com cada um. Esses guerrilheiros não colocarão o caos como podem pensar, mas sim a ordem universal. Isto não gerará conflitos, pois todos os conflitos são gerados por aqueles que querem impor a sua ordem sobre os outros. Será a guerrilha para alcançar a paz e o amor, tão procurados por caminhos tortos pelos seres humanizados. Portanto, é preciso que nos preparemos para o bombardeio aos nossos conceitos. Quem não tiver atento, focado na possibilidade de novas maneiras de pensar, de novas estruturas de comportamento, de percepções emocionais diferentes, sentimentais diferentes, esse vai sofrer muito, porque não vai mais encontrar lugar.
Entretanto, esses guerreiros não lutarão para impor uma nova ordem. Eles apenas se defenderão do exército dos seres humanos, os conceituosos. Não criarão um novo código de conduta obrigando todos a seguir, mas resguardarão para si o direito de serem felizes, não descumprindo a lei de Deus, mas mostrarão que ela só é seguida quando se atinge a consciência do amor e não pela obrigação de respeitar os códigos e normas existentes no planeta. Pelo caos que se nasce a lucidez. É do caos que nasce a lucidez. Esta será a revolução que marcará os próximos 100 anos do planeta Terra. É o período de transição entre o mundo dos conceitos e o mundo do amor, a Deus acima de todas as coisas. Perguntas? Questionamentos? Me contradigo. Todas as gerações, a cada 20 anos, uma nova geração, e muda, né, bastante em relação às outras. Mas pelo jeito ali vai ser geométrico a diferença, né? Vai ser... Tipo assim, o cara não vai sentir frio. E aí, mais ou menos assim. Sabe? Não sei se tu já. Tipo assim, pode estar nevando, que o cara vai estar de meio mundo lá fora, fumando um cigarro dele. E feliz. E vai ter 2 patos dentro de casa, cheio de roupa, olhando para aquilo, abismado com o que está acontecendo. Batendo, mastigando vidro, sabe? Sim. Mais ou menos isso. Mais ou menos assim. Morrer queimado deve ser bem pior. Morrer queimado, deve ser bem pior. Eu já ouvi. Certo. É possível compreender que o mundo não ataca quem quer que seja, mas as pessoas, os seres estão o tempo todo querendo defender a sua posição e se sentir atacados. O tempo todo as pessoas se sentem atacadas. Nem que seja no direito do outro, usar a roupa que quiser. Ótimo. E se não temos mais questões, então, vamos lá.